Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Dona Lucilene Santos já está conosco na chamada. Tá me ouvindo? Você me ouve, né? Tô. Perfeito. Alô? Dona Lucilene Santos está conosco ao vivo no Giro Esportivo. Dona Lucilene, primeiro a gente agradece a sua participação nesse momento difícil, né? E abre todo o espaço para a senhora falar do Costinha e esclarecer, até porque tem muita gente que fala muita coisa. Boa tarde, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, o microfone é todo seu. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a vocês por me dar a oportunidade de estar falando do meu filho, né? É um momento muito difícil. Estou passando por um momento muito difícil, né? É uma dor que eu não desejo para nenhuma mãe estar passando pelo que eu estou passando. E, assim, eu não estou aqui para culpar ninguém e nem julgar ninguém. Eu estou aqui querendo só justiça e eu quero necessidade de investigação dos fatos que foi ocorrido. Porque meu filho, assim, como você diz, é muito falação, muito todo mundo fala. Eu sempre acompanhei meu filho no futebol. Eu e o pai dele, a gente sempre estamos juntos na caminhada pelo sonho dele, sempre apoiamos o sonho dele. Ele nunca foi para nenhum time de futebol sem um acompanhamento médico. Ele faz exame periodicamente, né? E houve sim uma falta de negligência através de um absurdo que na cidade da ambulância chegar até o local. Porque meu filho ele foi reanimado. A gente tem um amigo fisioterapeuta na cidade, Marcinho, que é um excelente fisioterapeuta na cidade, que sempre tratou das lesões do meu filho, porque todo jogador de futebol, ele sempre tem uma lesão, né? E a única coisa que meu filho tinha, ele estava com uma lesão no joelho. Ele começou a tratar da lesão que ele estava desistindo do futebol. Porque o futebol no estado está muito defasado, o pessoal não dá credibilidade para os nossos desportistas do Mato Grosso do Sul, né? Muito fraco, pouco apoio. E ele sonhava muito alto, ele falava assim, minha mãe, eu quero poder chegar no topo. Eu não quero ir embora do Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer minha história em Mato Grosso do Sul. Por mais que ele nasceu em Campo Grande, mas ele só nasceu em Campo Grande, no Hospital Militar. E foi criado em Nioaque, com todos os amigos dele. Nunca quis sair daqui de Campo Grande. E assim, uma fatalidade, aconteceu um campeonato, né? E meu filho estava jogando, e aí não tinha uma ambulância no local. Então, assim, a única coisa que eu quero é a averiguação dos fatos. Já fui até a promotoria, já fiz o que eu tinha que ser feito, já fui à delegacia também civil, já fiz boletim de ocorrência, e agora estou aguardando também o laudo, a perícia médica, que sai com 10 dias, né? Que foi feito em Jardim. Então, eles me informaram que daqui 10 dias eles vão ter a causa da morte. A causa da morte dele, na realidade, eu não sei, mas no atestado de óbito colocaram que meu filho teve arritmia cardíaca e problema pulmonar. Então, assim, eu já estou tomando as providências porque eu tenho todos os exames dele, né? E eu jamais, como uma mãe que só tem um filho, jamais deixaria meu filho estar participando de um campeonato ou entrar num time de futebol com problema de saúde. Sei que existe fatalidade, mas isso não é o caso. Hoje, assim, o caso mesmo que eu estou, assim, estou lutando por isso é por investigação dos fatos, porque houve essa negligência, né, através da demora absurda da chegada da ambulância, que também não chegou no local, que meu filho foi carregado em cima de uma carroceria até o local para ser socorrido.
porque meu filho foi reanimado lá no local, o fisioterapeuta fez todos os procedimentos que ele teve condições de fazer, e eu acredito no momento que se tivesse a ambulância no local, com ar, meu filho não teria ido embora. Estava aqui com a gente. Estamos ao vivo, Giro Esportivo 17h29. É um assunto difícil para a gente conversar e nós vamos tentar, a senhora ficar muito à vontade para responder ou não responder qualquer questionamento que a gente faça, mas para que o torcedor, para que o ouvinte, para que as mães, para que os atletas, para que dirigentes entendam tudo o que está acontecendo, a gente abre o espaço para a senhora. Então, para ficar claro para quem está ouvindo, dona Lucilene, o Costinha não tinha nenhum problema e fazia um acompanhamento médico rigoroso antes de cada evento esportivo que ele disputava, correto? Sim, ele, todos os times, todos os lugares que ele ia jogar, ele sempre fez os acompanhamento médico, que é de procedimento quando a pessoa vai entrar num time, quando o jovem vai entrar num time, né? Então, todos os procedimentos médicos era feito, em momento nenhum o médico disse para mim, ou para o pai dele, ou para ele, que ele tinha problema de saúde, porque não podia jogar bola. E estava preparado já para entrar dia 6 de fevereiro no Exército, porque ele já tinha desistido, né, da carreira de futebol, porque ele já vinha tentando há anos. O último time que ele participou ele jogou, o último time que ele estava foi o Azulão, né, o Aquidauanense, que aí ele foi até para a Copa São Paulo participar, mas também não teve oportunidade de entrar e mostrar o seu jogo. Mas ele foi, que era um sonho que ele tinha, mas ele foi, participou junto com os amigos dele, e aí ele chegou e falou para mim, para o pai dele, eu não vou mais jogar bola, mas ele ia continuar participando do campeonato estadual aqui no município. Ele tem os amigos que adora futebol como ele, que sempre está junto com ele, e aí ele resolveu entrar no Exército, e aí já estava preparado, estava jogando, né? E aí ele ia entrar no Exército para poder também entrar na seleção do Exército. Nós estamos com Hugo Carneiro, que é nosso comentarista. Hugo Carneiro, quero mandar um abraço aqui pro Edson do Carmo, que está na escuta, o César Moura também, o Paulo Rios, o pessoal aqui diz, é um assunto difícil, realmente eu não fico à vontade, é um assunto muito difícil, mas até pedir para que o Hugo tivesse com a gente, porque todo mundo sabe o problema que a gente passou há menos de um ano, né, Hugo? Então fique à vontade aí para perguntar o que quiser para dona Lucilene. Força aí, Thiago, força aí que essa é a sua missão, cara, essa é a sua missão, viu? Ô Lucilene, tudo bom? Eu sempre lembro de você quando você postava suas coisas do seu filho, a gente conversava muito, e você falava, aquela mãe corujona sempre falando do seu filho, eu ficava muito feliz de ver, brincava muito com você com as suas postagens, né? E aí eu fico muito triste primeiro de saber, antes de tudo desse acontecido, de que ele tinha desistido do futebol, né? Porque eu via a alegria dele, a sua, né? Dele praticando futebol lá no Azulão, né? E tentar confortar seu coração de alguma maneira, né? Não sei se a palavra para dizer é isso, que não é o caminho correto uma mãe ver o seu filho e antes dela, né? Acho que o caminho natural é a gente, pai, mãe, e primeiro, mas dizer que seu filho fez o caminho dele aqui. Espero que Deus tenha um plano para ele, que isso aí tenha sido uma tragédia aí, um acontecido aí, né, na cidade, mas que Deus tenha um plano para seu filho e que te deixe muito orgulhosa dele, porque um menino de 21 anos para chegar para a mãe e para o pai e falar, eu não quero mais jogar futebol, o cara tem que ser muito homem, viu? Ele falou assim, mãe, assim, totalmente, não é querer parar de jogar futebol, né? Porque assim, a semana passada ele estava comigo em Campo Grande, e aí ele foi fazer uns cursos lá, e aí ele, assim, até tinha uns times já para
tentando querer que ele voltasse para jogar o estadual. Até ele estava já cogitado para ir jogar para o Operário no Carapó, porque ele ia entrar no Exército em fevereiro, né? E se apresentar agora em fevereiro e em março que entrava no quartel. Então, assim, eu falei, meu filho, você que sabe. E você sabe que, assim, quem gosta de esporte é difícil parar. Ele, com 21 anos, tinha dia que ele estava desanimado, tinha dia que ele não estava, tinha dia que ele ficava muito feliz por saber que os amigos dele estavam conseguindo um time para ir jogar bola, e ele compartilhava comigo, sabe? Mãe, fulano vai jogar bola, vai para tal lugar. Aí ele até falou para mim, mãe, eu acho que eu vou para Carapó, vou voltar meus treinamentos, vou começar a voltar de novo a fazer o que eu mais gosto também, mas também queria voltar também para o quartel, né? O pai dele também está aqui comigo, se vocês quiserem falar com o pai dele também. Claro, claro. Ótimo, com certeza. Dona Lucilene, só para a gente entender e o torcedor entender, ele jogava periodicamente por esse clube em Nioaque, desculpa, onde de fato aconteceu o ocorrido, ou era algo esporádico? Não, ele jogava qualquer pelada que tinha, qualquer campeonato que tinha na cidade, ele estava jogando. Ele é um menino assim que ele não parou da atividade dele, entendeu? Ele continuava jogando, não como profissional, né? Porque ele não estava ainda, mas ele é profissional, mas ele não estava nem em um time profissional no momento. Mas ele jogava em todos os jogos que tinha aqui na cidade, ele jogava. Aonde que tinha, o pessoal já vinha atrás dele, Costinha, vamos jogar no meu time. Então, assim, ele era disputado para jogar no time da cidade. Então, qualquer time que tinha, o pessoal já vinha atrás dele, entendeu? E, assim, foi uma fatalidade, mas, assim, a gente precisa investigar, porque, assim, falta de negligência foi muito grande. Foi muito grande. Então, assim, eu só quero mesmo a investigação e saber realmente por que não a ambulância chegou até o local. Só isso. São 17h36. Dona Lucilene, como é que chama o pai do Costinha, que está conosco também? É José Soares da Costa. Vou passar para ele. Perfeito. Seu José, boa Soares. tarde. Tiago Faria que está falando. Seja bem-vindo ao Giro Esportivo. Meus sentimentos e os sentimentos de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Eu queria que o senhor falasse como é que foi o desdobramento, o que foi passado para vocês, do momento que ocorreu o fato até a notícia oficial do que tinha acontecido. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a vocês por dar essa oportunidade para a gente estar esclarecendo. Até o presente momento, eles não passaram nada para a gente, né, do fato. E eu, por exemplo, quando aconteceu o ocorrido aqui, eu estava no sítio, mas eu cheguei logo em seguida. E aí, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Saiu correndo na cidade, que ele já tinha problema de saúde, essas coisas, que nunca teve. Sempre ele fez seus exames periódicos, estava bem fisicamente. E isso agora, então, semana, na quarta-feira, eu estava junto com ele, a gente conversando, e aí eu falei com ele, conversei com ele. Aí, pegando futebol, ele queria entrar no exército, e na realidade ele não tinha desistido do futebol. Ele recebeu um convite para fazer um teste de atleta de alto rendimento no exército. Aí ele ia se apresentar agora dia 6, e na quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, Eduardo Arroz, que foi profissional, vocês devem ter conhecimento, ainda ligou para mim, né, conversou comigo se ele tinha interesse de ir para o Carapó, né, para o Operário de Carapó. Eu falei que sim. A gente conversou e quando foi na quinta-feira à noite aconteceu esse fato. O Hugo Carneiro, sua pergunta para o pai do Costinha, seu José está conosco. Ô, seu José, tudo bom? Boa noite. A Lucilene falou, que apareceu no BO dele, perdão, no óbito dele? Qual a causa? Então, no óbito dele apareceu assim,
edema agudo pulmonar cardíaco, então é isso que a gente está contestando, né? E o fato que ocorreu com ele ali no campo, assim, e foi o relato do próprio Marcinho, que é fisioterapeuta, disse que ele estava jogando normal, que aqui é no campo sintético, né? São 2 campos de 20 e 20, que é uma Copa Comércio, que ela é realizada pela prefeitura. E aí ele saiu, estavam preparando para bater uma falta e tal, já estava acabando já o segundo tempo, aí disse que ele deixou a bola, deu um passo assim e caiu. De repente já caiu. E aí achava que era algum assim, mal-estar, alguma coisa, e quando ele chegou lá, que ele viu que ele estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Aí fizeram os procedimentos ali, ele falou que depois de um tempo ainda conseguiu reanimar ele ali na quadra e chama a ambulância, e aí eles não compareceram. Então, aí que tá, a gente fica aquele, né, né? Então, pra gente, houve uma negligência, eu acho que todo evento esporte tem que ter uma ambulância. Eu participei de muitos, sou atleta, sou ex-atleta, e também fui árbitro também. Você sabe que um árbitro apitar uma partida tem que ter ambulância. Então a gente espera que eles apurem os fatos que ocorreu. Claro. O Thiago aqui está de testemunha, você também já participou. A gente já viu casos da ambulância sair do estádio num jogo de futebol profissional, né? E aí o jogo ser interrompido e ficar muito tempo parado, né, Thiago? Várias vezes a gente viu isso no campeonato estadual, né? Exatamente. Como é um campeonato amador, eu não sei como é que funciona esse regulamento, né? Mas assim, Nioaque é uma cidade o quê? Quantos mil habitantes deve ter Nioaque? Deve ter quantas ambulâncias lá? Aqui é 19 mil habitantes, aqui tem várias ambulâncias, né? Só no Rio lá tinha 2 ambulâncias, aqui tem umas ambulâncias, tem uma UTI móvel aqui no hospital. Sim. E assim, houve assim, como sempre tem, às vezes a liga lá no hospital, tá? Eles acham assim, eles não sabiam qual era o grau, né, da gravidade, só que eles explicaram, chamaram, eu acho assim, eu acho que você não tem que pensar como se aciona uma ambulância que alguém está passando mal. Eu acho que a pessoa não tem que achar o que está acontecendo, ele tem que ir lá para ver o que realmente está acontecendo. Verdade, tem razão. Se tem um profissional ali, uma ambulância no local, eu acho que o meu filho poderia estar conosco hoje. Então ele tinha, assim, aí na cidade ocorre muito, tem muitas amizades. Aí ficou, sabe? O pessoal estava querendo invadir o hospital, ficou aquela uma confusão, justamente por causa da ambulância. Então a gente fica naquela, a gente fica triste, porque é uma coisa que a gente tinha um filho que ele estava promissor na carreira de futebol, sempre acompanhei ele em todo lugar que ele vai. Ele participou em vários clubes e foi campeão ainda pelo Novo Operário na categoria sub-11. E assim a gente vai, né? Jogou no Tupã, jogou no AD de Guarulhos, jogou no Passo Fundo. No Passo Fundo ele teve uma passagem no Passo Fundo lá de uns 6 meses. Aí veio para cá para jogar Agora no IVM ele teve uma leve passagem no IVM, foi ano passado, mas jogou pelo 7 também, na categoria de base do 7 de setembro. Aqui no estado ele passou pelo Comercial, passou pelo Operário e nos clubes do estado. Então ele tinha, na realidade, assim, que o futebol, infelizmente, no Mato Grosso do Sul, eles não dão muita oportunidade. Aí a gente tem que sair para fora. E para fora ele teve mais oportunidade que aqui dentro do estado. Muito bem, 17h43. Eu vi a imagem através do site IVE Notícias de pessoas carregando o Costinha para um carro da polícia militar. Foi a imagem que eu vi da matéria do IVE Notícias. E nós vamos, obviamente, procurar ouvir o secretário de Nioaque para saber por que não foi a ambulância. O que foi passado para vocês? Qual que é a posição oficial da Secretaria de Saúde do município, senhor José? Então, eles, na realidade, ninguém nos procurou para passar o que aconteceu, né? Houve uma matéria que diz que a ambulância estava numa ocorrência, mas isso a gente apurou, não é real. Mas eles não nos procurou, ninguém veio nos falar nada para a prefeitura, para chegar aqui para a gente falar o que aconteceu realmente. Então a gente
está aéreo, sem saber realmente o que aconteceu, né? E aí fica uma coisa muito, muito ruim pra gente. Sem dúvida, a gente faz ideia, né? Dessa falta de explicação que o poder público deve dar aos pais. E você pode ter certeza que nós vamos procurar a Secretaria de Saúde de Nioaque para ouvir da Secretaria de Saúde de Nioaque por que a ambulância não foi deslocada. Agora, uma curiosidade que eu tenho, não sei se o Hugo Carneiro tem essa curiosidade também, senhor José e dona Lucilene, de todos os clubes que ele passou, quantos clubes exigiu laudo médico para que ele pudesse começar a treinar? É uma curiosidade que eu tenho porque a gente tem dito que essa situação aconteceu em São Paulo, no Morumbi, com o Serginho. Todo mundo lembra da fatalidade lá em 2004. De lá para cá, muita coisa mudou. Tem coisa, infelizmente, jogadores faleceram no campo na Europa e está ficando cada vez mais perto do nosso futebol. Quantos clubes que o Coxinha atuou, que passou, que solicitou, senhor José, eu preciso do laudo médico liberando ele para atividade física. Quem fez isso, senhor José? Todos? Nenhum? Um ou outro? Todos que ele passou, ele foi exigido. Quando ele teve uma passagem, quando ele estava com 15 anos, ele teve uma passagem no Noroeste também. Ele ficou lá no Noroeste, ficou uns 2 meses no Noroeste lá. E para ele ficar lá, exigiu o laudo médico. No Tupã também exigiu o laudo médico. Lá em Passo Fundo também exigiu o laudo médico. Então, esses clubes que ele passou na D, teve que levar o laudo médico. Aqui no Aquidauanense, precisou do laudo médico. No 7 de setembro, quando ele esteve lá, teve o laudo médico. Quando eu falei para você que ele foi jogar pelo Novo Operário, na época ele estava com 11, 12 anos, para ele participar dessa copinha, teve que ter o laudo médico. Eu acompanhei ele periodicamente, todas as vezes. Por exemplo, eu como pai, se eu soubesse que meu filho tinha um problema de saúde, jamais eu ia deixar ele participar de um evento esportivo, né? Porque ele tem o mesmo apelido que eu. Por exemplo, eu chamo aqui, por exemplo, no Exército, como Costa, né? Sargento Costa aqui do Exército, aí ele pegou o apelido de Costinha. Por isso que ele ficou Costinha. Então, muitas vezes as pessoas ligavam para mim, na cidade, achando que era eu, né? Porque eu também chamo Costinha. O pessoal me chama de Costinha também. Aí ele ficou com esse apelido de Costinha. Final, se é que você tem, para o seu José, para a dona Lucilene, fica à vontade. Eu só dizer para a Lucilene e o seu José que dá um abraço neles de coração. A gente que é pai, ama os filhos. Eu lembro da Lucilene, já falei de novo, falar de novo para quem chegou agora e está ouvindo agora. Era muito bonito ver as postagens que ela fazia do Costinha. Aquela mãe corujona mesmo, abraçando o filho, brincando. O dia que eles ganharam do comercial, ela tirou o maior sarro de mim. Foi muito bacana, assim, sabe? Então, assim, que Deus abençoe o filho dela, que ele esteja muito melhor que a gente. Eu tenho certeza que ele está muito melhor que a gente. E que conforte o coração dela, que ele era um guribão, né? E como o pai falou, né? Guri que não herda o apelido do pai, tá no caminho, né? Com certeza. O 7 de setembro, por onde o Costinha atuou, conforme relatou os pais dele, tá mandando um abraço aqui à família. Obrigado ao Tony pela audiência. Seu José, dona Lucilene, falem o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade para encerrarem. Eu vou reiterar que o microfone está sempre aberto. Eu sei muito bem pelo que vocês estão passando. Estou passando pela mesma situação. Então, que Deus possa confortar o coração de vocês aí, viu? Tá bom. Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, para a gente ter passado pelo menos um pouco da história do nosso filho, né? E pelo menos que um pouco conhece um pouco da história do nosso filho, que ele tem um conhecimento no estado, aí tem muita gente que conhece ele. E é isso aí. Eu agradeço o coração de vocês. E passar um pouco aqui para o Lucilene, falar um pouco a mãe dele. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: a única coisa que eu quero no momento é só mesmo a averiguação dos fatos e para apurar essa negligência, né, que houve com meu filho. Porque eu
eu tô assim me sentindo, tô fazendo não só por mim, mas pelo meu filho, pelas mães dos amigos dos meus filhos que jogam futebol, porque eu sei que é uma cidade pequena. Eu, como assistente social, eu sei o estado de vulnerabilidade social de todas as cidades do interior, tanto quanto no estado, porque eu também trabalho em Campo Grande. E, assim, não somos de família, não temos dinheiro, não somos donos de posse, não somos gente dona de poder, mas, assim, porque tem muitas mães que têm seus filhos que estão aí com o mesmo sonho do que o meu, de ser um jogador profissional, de ser um jogador de futebol, para dar uma vida melhor para sua família, mas que também não tem condições de fazer os exames que a gente tinha, de levar o nosso filho para fazer exame, para correr atrás, para pagar passagem, para bancar. O pai dele sempre bancou todas as despesas dele. Tenho poucas pessoas que ajudaram ele, eu não vou citar nomes para não esquecer alguns que já ajudaram ele também, na hora que a gente mais precisou de dinheiro de passagem para ir para São Paulo, porque ele também já ficou um tempo para tentar conseguir ficar lá na Portuguesa. Então, assim, somente eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, tá declarando, porque é uma cidade pequena, é muita falação, falando que meu filho era doente, e a gente sabe que meu filho não era doente. Então, eu só quero mesmo a averiguação dos fatos, e quem for culpado que pague, né? Que a justiça seja feita. Porque eu até no momento, eu acho que se a ambulância estivesse no local, o quanto o fisioterapeuta tinha reanimado meu filho e tivesse uma ambulância com ar lá para poder meu filho voltar a respirar, ele estaria hoje aqui comigo. E muito obrigado pela oportunidade. Por nada, sempre atentos. Se precisar, só nos procurar a dona Lucilene e seu José. Um forte abraço no coração de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe vocês e um bom trabalho. Obrigado. Tá aí, Hugo Carneiro. A família quer apenas a averiguação, que é mais do que justo, né, Hugo? Nem isso nem se coloca em questão, né, Thiago? Quer saber o que aconteceu de verdade, né? Você que a mãe fala, não quer caçar bruxa, nada, só quer saber o que aconteceu de verdade. Por que que demorou? Quer colocar ali a foto. Porque, mesmo sabendo da verdade, que tomara que não tenha acontecido nada de errado, tá, gente? Tomara que não tenha acontecido nada de errado. Mas a mãe, mesmo assim, a mãe e o pai, o coração deles vai ficar desconfortável, cara, porque o guri era novo demais, né? A gente fica até sem jeito de falar essas coisas assim, porque é muito complicado. Você imagina o pai e a mãe vir aqui e ter tempo para conversar com a gente, né? E assim, torço muito por eles e acredito muito, rezo muito para que o filho deles esteja numa situação melhor que a gente aqui na Terra. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.